Bom dia, amigas e amigos. Hoje é quarta-feira, dia do nosso Cá Entre Nós. O Instagram está começando a anunciar, começando a chamar as pessoas para estarem aqui. Agora sim. Agora ele já está chamando as pessoas. Nós estamos retornando com o nosso Cá Entre Nós. O nosso Cá Entre Nós é o nosso papo de toda quarta-feira, às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde aqui na Suíça, 9 horas Brasil. Mazinho presente, viajando com o Omar. Claudinha, nossa artista, soprano maravilhosa, aqui presente também. A nossa cantora lírica. Para quem não me conhece, eu sou Geisa Mourão, eu sou a idealizadora da plataforma colaborativa Oxitocinas, que é uma associação aqui na Suíça. As ONGs aqui na Suíça, as organizações não governamentais, têm o nome de associação aqui na Suíça, e nós somos uma associação brasileira que já está entrando para o nosso 8º ano. E toda quarta-feira a gente tem um papo, uma conversa, ou só eu e você, ou então com convidados inspiradores, com convidados que de uma maneira ou de outra nos inspiram em sentidos diferentes da vida. Nós tivemos uma pequena parada do Cá Entre Nós, porque a Associação Oxitocinas, junto com a Fundação Paulo Coelho e Cristina Oiticica, entregaram para mulheres brasileiras aqui na Suíça, nesse primeiro semestre, uma mentoria de 3 meses, e aí a coisa estava meio puxada para mim, porque eram as mentorias em grupo, eram mentorias individuais também, então eu precisei dar uma desacelerada para me focar 100% na mentoria. E agora que já estamos na fase final da mentoria, acaba agora no dia 12 de junho, a gente vai voltando então para ter contato com você, para poder divulgar cada vez mais assuntos que nos façam crescer e florescer. Quem é que já está por aqui? O nosso convidado já está aqui, Janinha também está aqui, que coisa boa. Temos São Paulo presente, temos Genebra e o nosso convidado também já está aqui. Bem, então hoje o nosso papo, ele vai ser um papo muito especial. A gente está voltando como se fosse em traje de gala, porque depois de uma parada aí de 2 meses com o papo com o nosso Cá Entre Nós, nós hoje estaremos conversando com um músico carioca. Eu vou ler um pouquinho a biografia dele, que é um cara extremamente talentoso. E ele vai estar nos contando, fora o talentoso do próprio percurso musical dele, ele vai estar trazendo pra gente um grande expoente da nossa música brasileira. Talvez tenha sido o maior artista do seu período de vida, o maior músico que nós tivemos no seu período de vida, e que eu não conhecia. Para quem gosta de música clássica, de música histórica brasileira, eu não confesso para vocês, eu não acompanhava nada, gosto de música clássica por curiosidade, mas depois que eu conversei com o nosso convidado, vocês também, foi dando aquela coisa assim de orgulho de estar no Brasil, de orgulho de ser brasileira, de orgulho de saber que a gente teve um talento tão maravilhoso e que agora, séculos depois, a gente ainda continua estudando. Mas primeiro eu vou chamar o nosso convidado, esse carioca, que é o Carlos Bertão. Ele é fagotista. Ele toca fagote, a gente vai conhecer o que é o fagote. Ele é especializado em instrumentos históricos, mas também em música sinfônica, em ópera, atuando durante muitos anos na orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sua paixão por descobrir diferentes estilos o trouxe a Genebra em 2018, onde adquiriu a experiência com a Orchestre de la Suisse Romande e a Orquestra de Chambre Fribourgois, entre outras, de Friburgo, né? Ganhador de vários prêmios de música de câmara no Festival Vila Lobos em 2017 e também o 2º prêmio da Associação Brasileira de Palhetas Duplas. Ele possui agora uma bolsa cultural da Fundação Lenardes em 2023 e está embarcando em uma investigação de fontes históricas para compreender melhor o fagote na ópera barroca. Ele participa de uma dupla ou de um trio, ele vai explicar pra gente, que é um conjunto chamado Ensemble Gravidade, em parceria com o maestro Jesus Figueiredo, e os dois realizam atualmente um trabalho de divulgação do patrimônio musical brasileiro com instrumentos de época.
Então, é com muita honra, é com muita alegria que eu vou colocar aqui o nosso convidado, então, o Carlos Fergão, o Carlos Bertão, para estar contando para a gente poder conversar um pouco. E você deve estar se perguntando, mas o que música clássica, o que o Carlos Bertão tem a ver com a oxitocinas, tem a ver com cá entre nós? Bem, a gente está sempre trazendo pessoas inspiradoras aqui, e todas as vezes que a gente preste atenção mais consciente na história de alguém, na história do outro, na história de personalidades, é como se algo abrisse na nossa psique e dá aquela vontade da gente também criar, dá aquela vontade da gente também se dedicar à nossa paixão. E hoje a gente vai estar conversando sobre paixões aqui, sobre paixões musicais. Então, se faz sentido para você, fica aqui, convida uma amiga e deixa seus comentários aqui com a gente. Oi, Simone, seja bem-vinda, a Rose também. Deixa eu colocar o Carlos aqui. Aula, não sei, na outra cole e encontrou um cantinho para ele poder ficar. Carlos, você já recebeu a minha... Vamos ver se está recebendo. Bom dia, Geisa, tudo bem? Boa Bom tarde. dia, bom dia, boa tarde, bom dia. Arrumou um cantinho aí para você? Arrumei um cantinho. Eu estava achando que ia estar em casa, mas no final das contas foi melhor ficar pelo conservatório. A gente está no meio de ensaios, E olha, então ficou mais Carlos, prático pegar então, por aqui. mais uma vez, eu sei a semana corrida que tá para vocês, eu sei como é que você tá de um ensaio para o outro, então, assim, muito obrigada por a gente estar junto aqui, porque eu acho que a gente, assim, a nossa intenção principal aqui é fazer com que as pessoas te conheçam, com que as pessoas conheçam a obra que você nos traz e que a gente possa desfrutar do presente que você vai dar para a gente no final, então, o convite, enfim. Carlos, eu já li um pouquinho sobre você, sobre o teu resumo, um pouquinho da sua biografia, mas eu queria saber, por que Genebra? O que te trouxe exatamente para cá? E, primeiro de tudo, eu que agradeço, porque é realmente nessa vida que a gente acaba levando de músico, a gente fica enfurnado em sala de estudo, ensaio, 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 e depois chega no concerto e a gente tem a sensação de que não tem contato com o público, que as pessoas não entendem que são dois mundos completamente diferentes e que a gente está ali, não, afinação e tocar junto, não sei o que lá, e às vezes o contato com o público nem sempre é tão legal. Por isso que eu sempre tento buscar um pouquinho mais de contato com as pessoas, porque é importante a gente ter um ponto em comum. E às vezes a gente, como é especialista, o músico, a gente fica dando voltas na coisa, a gente acaba achando que todo mundo já está sabendo de um negócio, porque, não, eu já toquei há 10 anos aí, mas sempre é novidade para alguém, todo mundo é, tem coisas que são descobertas, então sempre você tem que tratar. Eu, por exemplo, eu parto do ponto, do pressuposto, que sempre vai ser uma descoberta. Quando você vai a um show de uma pessoa que você gosta do Caetano Veloso, mas será que você tem todo o repertório dele de cor? Caetano, por acaso, tem muita gente que conhece, mas na maior parte das vezes não é o caso. Você tem sempre que conquistar as pessoas e fazer ela sentir que valeu a pena ela sair de casa, porque a gente tem tanta coisa para fazer. A gente, hoje em dia, uma das coisas que a gente se debate hoje em dia é qual é a necessidade da pessoa sair de casa para escutar música. Porque a gente tem tudo no celular, a gente tem tudo na televisão, em qualquer aparelho, né? Então a gente fica se perguntando qual é a vantagem de você ir para um espaço. Então a gente tem que honrar essa coisa da pessoa ter saído de casa, dela querer experimentar a realidade física, por exemplo, aqui, um instrumento que está na frente dela e que produz um som diferente do que seria escutar num celular ou com um sisteminha de acústica. Isso é uma das coisas que me fez querer muito vir a Genebra, porque eu já tinha vontade de vir à Europa durante muitos anos. Eu fiquei 1 ano fazendo um intercâmbio na Alemanha, numa época, e continuei trabalhando fiz uma pausa, tirei 1 ano sabático e fui estudar na Alemanha.
Depois entrei na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é uma instituição maravilhosa. Super Eu pretendo respeitada, super admirada. tem uma tradição, uma coisa incrível, e tem coisas que realmente, memórias que eu tenho de lá que são absolutamente insuperáveis. Por exemplo, uma cantora brasileira que é carioca, e eu sou completamente fã de ópera, eu escuto o dia inteiro, se deixar, eu escuto várias versões diferentes da mesma composição. Gosto de muitos cantores e tudo, mas tem uma cantora carioca que chama Eliane Coelho. Eliane Coelho. Eliane Coelho, e ela fez em 2015, se eu não me engano, ou 2016, ela fez uma ópera no Municipal, que ela fez um personagem tão emocionante, de um jeito tão lindo, tão espetacular, que outro dia aqui em Genebra eu tive a sensação de eu estava assistindo a mesma ópera aqui e estava vendo uma excelente cantora, muito boa, que estava aqui fazendo o personagem, numa cena muito emocionante. E eu fechei os olhos e eu fiquei imaginando, caramba, mas se fosse a Eliane Coelho agora aqui, ia ser completamente outra coisa. E no final das contas eu estava chorando por causa de uma pessoa que nem estava no palco. Por causa Isso é a paixão musical, né? é, E você falar sobre essa cantora de ópera, nós fizemos 7 anos de Oxitocinas no ano passado, e pela primeira vez nós trouxemos uma cantora lírica, uma cantora de ópera, que ah, começou a nos seguir por aqui, Cláudia Gasparotto, maravilhosa. Eu não sei se a Claudinha está por aí ou não, mas que a Cláudia está começando a nos educar em relação ao canto lírico, porque nós somos ignorantes. O ignorante é a ausência de conhecimento em algum departamento, né? E é muito legal na comunidade oxitocina você ter talentos diferentes, porque todas nós somos especialistas em determinada área e ignorantes em com outras. E é essa certeza. troca, né? E é essa troca que faz a gente crescer, que faz a gente aprender mais. Então, você chegou em Genebra, então, primeiro na Alemanha, depois em Genebra, em 2018. E em Genebra eu vim em 2018, porque eu tinha muito interesse. Oi, Cláudia. A Olha só. Cláudia está aqui, tô aqui, tá vendo, Cláudia? Aí o que aconteceu foi que em 2018 a gente passou por algumas coisinhas lá no Teatro Municipal, houve uma crise financeira no Rio de Janeiro, você deve ter ouvido falar, uma crise financeira, teve uma época que o teatro ficou muito parado, foi uma coisa muito desgastante, e foi uma época que eu estava assim, será que realmente o trabalho que eu faço aqui é legal? Será que continua do jeito que eu quero? É, e como foi uma época que estava um pouquinho meio as coisas com uma certa dificuldade, eu imaginei, olha, agora realmente talvez seja a época ideal para eu tentar dar uma olhada se eu consigo ter uma experiência fora. E aí tinha um professor que eu admiro muito, que me disse que eu tinha boas possibilidades de fazer um bom curso aqui, que seria, de qualquer forma, seria útil para mim. E no final das contas, a coisa foi se desenhando de uma forma que eu acabei arrumando bastante trabalho por aqui. Voltei pro Teatro Municipal uma época e depois decidi sair. Terminei minha vaga lá, terminei meu contrato lá e voltei para cá. Então já estou aqui estabelecido desde 2018, Desde 2018. com um pequeno hiato em 2022. Sim. E o que aconteceu aqui foi realmente a questão de ver uma quantidade de produção cultural que é muito variada, apesar de Genebra ser uma cidade bem pequena. Você tem acesso a todos os tipos Bem de pequena para música, os nossos né? padrões, né? Porque aqui na Suíça nem tão, que a gente vem dos grandes centros, São Paulo, Rio, tudo é pequeno, né? Mas assim, Pois é, aqui para os molhos suíços nem tão pequena, mas enfim. é verdade. Mas a gente fica assim impressionado com a qualidade do acesso cultural, que não é só uma questão econômica, é também uma questão de curiosidade, uma questão de abertura, de espírito, que é uma sociedade que tem uma certa abertura para conhecer outras coisas do mundo. Então,
isso acabou sendo muito válido para eu desenvolver minha Ficar por atividade aqui, e ficar né? por E aqui. ficar por aqui, e ficar por aqui. Ô, Carlos, me conta uma coisa, quando é que você sentiu os primeiros sintomas da paixão pela música? Isso foi na adolescência, foi pequeno, foi adulto? Como é que foi isso? Antes da gente começar no assunto real, né? Isso aqui Ah, tudo é para que as pessoas conheçam um pouquinho do Carlos. o que aconteceu comigo foi eu não sou de uma família de músicos. Existem muitos músicos que vêm de famílias que têm esse A hábito. tradição, né? Eu sou de uma família de imigrantes portugueses que foram para o Rio de Janeiro nos anos 70 e 80, né? É, e os meus pais trabalhavam com comércio. E tinha uma época que eu escutava muito, muito, muito samba, pagode. Eu escutava bastante. E aí eu ia trocar o rádio, né, para sintonizar na rádio onde estava tocando pagode, que era o que eu queria ouvir. E aí eu esbarrei a gente que tem mais de 25 já, que o rádio tinha que fazer a sintonia e aí dava a rádio certa. E aí tinha a rádio 98.1, que era a rádio do samba, e a 98.9, que era a rádio de música clássica. E aí, a partir disso, eu escutei aquele som e mesmo na rádio fiquei impressionado. Falei, pô, Você caramba, me tinha parece quantos ser uma anos, coisa. Carlos? Quantos anos você tinha aí? Eu tinha uns 8 anos. 8 anos. Você É. estava procurando samba e pagode e de repente sintonizou. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal porque na vida é assim. A gente tem que prestar atenção. A criatura estava procurando samba e pagode e aí na sintonização da rádio acabou caindo numa música clássica e alguma coisa tocou você e você ficou por ali. Aí acabou comigo, aí desencaminhou minha vida. Ou encaminhou a sua vida, né? Mas uma das coisas que eu acho interessante dessa história é que a gente não pode impedir acesso de nada. A gente tem que jogar, especialmente cultura, conhecimento, as coisas que às vezes podem parecer inúteis, que não são fundamentais para você se alimentar. Essas coisas é fundamental que elas sejam acessíveis e que elas sejam aspergidas para tudo que é lugar, que você tenha acesso a entender mais do mundo do que aquilo que você tem facilmente. Então, por exemplo, a rádio, nessa época, era bastante isso. Hoje em dia, a situação é um pouco diferente com as redes, né? Mas, por um outro ponto, eu acho mais difícil, porque, como os algoritmos vão controlando o que a gente tem o hábito de fazer, a gente vai se Indo com a afundando no massa, se nosso hábito. afunilando, o que, que o algoritmo vai entregar. Isso é perfeito. Que ano que você tá, quando você tinha 8 anos, que a gente está falando de que ano? 95. 95, 95. O Brasil, Eu vou, o Brasil tinha acabado de ser tetracampeão. o Brasil tinha sido acabado de ser Era campeão. Mas, da enfim, época que a gente pintava a rua, fechava a bandeirinha e rua, aquela coisa esse toda, negócio né? todo. E aquela coisa toda. Então, assim, às vezes, você ter muita informação e com essa coisa realmente de algoritmo, você acaba não tendo muitas vezes acesso àquilo que de uma maior qualidade, você pode estar indo no que está muito popular, o que está sendo muito entregue, e isso é o lado mais negativo, né? Do que a gente está vivendo hoje. Por um outro lado, você tem acesso a muita coisa desde que você, como diz o Cortella, ele diz que na internet você pode naufragar ou você pode navegar. Então aí, Exato. né? Então assim, a gente está aqui tentando fazer com que a gente navegue, não com que a gente naufrague. E me diz o seguinte, Carlos, você e o maestro Jesus Figueiredo, vocês estão em parceria com a Haute École Musique de Genebra. Vocês estão levando uma série de concertos Musique Historique Brésilienne, música histórica brasileira, do Ensemble Gravidade. O que é o Ensemble Gravidade? Esse ensemble, que em francês significa junto, ou Junto? conjunto, né? É um conjunto. Por acaso você tem um hábito em música clássica, em jazz, de chamar os conjuntos de ensemble. É uma palavra que quer dizer conjunto. Esse ensemble a gente começou ele no Brasil, 2 anos antes de eu vir para cá.
a gente tinha muita, especialmente, na verdade, foi mais esse colega que começou, né? Um contrabaixista, o Léo Uzeda. Ele, a gente estava lá na orquestra, chegava cedo e ia aquecer o instrumento para poder chegar no ensaio e tá tudo certo, né? A gente começava lá a aquecer e a gente comentava, e aí, o que você achou do ensaio de ontem lá? E a gente foi descobrindo que a gente gostava um do jeito que eu tocava. E a gente falou assim, vamos ver se a gente toca uma coisa assim, só nós dois, para ver se funciona, se fica um negócio legal. E a gente foi. Começamos a tocar coisas, repertório barroco, com fagote e o baixo, né? E aí tinha aquelas duas vozes, o contrabaixo dando a sustentação. E em um dado momento, o Leonardo Zeda, ele virou e sugeriu, olha, fazendo falta alguém tocar os acordes, né? Com um instrumento harmônico, né? Um órgão, um piano, alguma coisa assim. E aí ele falou, olha, eu tenho um super amigo, que por acaso é o maestro Gésio, né? Que eu já conhecia como maestro Gésio, uma pessoa intocável, né? E Uhum. aí, olha, o Aquele Gésio bambambam, aquela figura é, que a gente tem lá no alto, né? Intocável. o cara que chegava lá, o cara que chega para reger o balé, né? Você tá lá no fosso com mais 50 músicos, aí vem ele lá, ele entra e coordena os dançarinos e a orquestra, então, tipo, é uma pessoa meio Tipo, intocável. aquele muso inspirador, né? É. E aí eu olho assim, pô, mas você acha que ele gostaria de tocar com a gente? Ele, relaxa. E aí, como eles já se conheciam bastante, eu, eu fiz a universidade bem depois deles, né? Lá na UFRJ. Ele falou, de repente vai ser uma boa a gente se juntar. E aí fizemos um trio, tocamos durante 2 anos em muitas igrejas cariocas, com órgãos belíssimos, belíssimas acústicas. E aí a gente foi criando esse gosto de tocar junto. E depois o que aconteceu foi, eu vim para cá em 2018, então o trio ficou parado. De vez em quando eu ia no Brasil, O a Léo, o gente Léo tocava. estava no Brasil e o maestro Jesus também. Exato, E você exato. aqui em Genebra, na Suíça. A gente tocou bastante em 2015, 2016, 2017 também, e 2018 eu vim para cá. E aí, quando eu ia lá de férias, a gente tocava junto, conversava, porque a gente tem uma amizade muito. A música fez a gente ter uma A música parceria. uniu, criaram um vínculo. E aí o que aconteceu foi, eu vim em 2018, depois eu fui vendo um pouquinho como as coisas estavam aqui e acabei sugerindo para o próprio Jesus de vir estudar aqui, porque tinha um professor que eu acho excepcional e que podia fazer um bom trabalho com ele. E no Brasil a gente tem pouca tradição atualmente, né, de pessoas que regem tocando junto. E isso é uma coisa que o jazz, por exemplo, como ele toca o órgão super bem, toca cravo, é uma coisa que ele consegue fazer. Então é um tipo de aproximação com a música que é muito, muito diferenciada. Então eu falei para ele, olha, vem, estuda com esse cara porque vai ser muito bom para você. Ele veio, já está aí para o segundo ano de estudos e a gente acabou trazendo essa sementinha que a gente tinha do Gravidade, né? Começou lá atrás. E a gente trouxe para cá. E aí tem funcionado super bem porque o repertório ideal que a gente trabalha é música vocal e também instrumental, mas especialmente música vocal e concertante do século XVIII. Então é um repertório que sai muito bem sendo regido a partir do instrumento. Que a gente tem uma sensação de que o regente é aquela pessoa que chega lá com a batuta e que não faz som nenhum. Mas essa figura, ela não foi sempre assim. Se você olha até 200 anos atrás, não existia uma pessoa que tinha uma carreira de tocar a música dos outros. Então, em geral, quem ia dirigir as obras eram os próprios compositores. Entendi, entendi. E você, nesse trio, você toca fagote. Exato, E o que é o exato.
fagote, para alguém que nunca tinha ouvido falar em fagote? Porque, na verdade, a gente está aqui conversando e eu quero agradecer muito à ministra Feliciana, ao vice-cônsul Evaristo, porque quando eles começaram a conversar comigo, eu gostaria que você ajudasse a divulgar, tal, fagote, eu falei assim, gente, o que é isso? Quando eles começaram a falar da obra que a gente vai estar, quem que vocês estavam trazendo, que obra-prima de qual músico brasileiro, o brilho nos olhos dos dois foi muito legal. Eu não tinha ideia de quem eles estavam falando, não tinha ideia. Mas sabe quando a pessoa está tão apaixonada pelo que ela está contando, que você está louca para depois anotar e pesquisar e ver por que essa paixão toda? Então, agradecendo então aí a ministra Feliciana, ao vice-cônsul Evaristo, ao nosso embaixador, José Luiz, enfim, porque é por isso que a gente está aqui conversando, né? Mas o que é o fagote? Olha, o fagote, eu, por exemplo, estou aqui com uma versão bem. Ela não é tão antiga, porque ela foi terminada agora no mês de março, mas ela é uma cópia de um instrumento como existia há 300 anos atrás. Na verdade, quase 400 anos atrás. Há quase Esse 4 séculos atrás era isso, o fagote era era assim. assim. Então, é um instrumento que tem uma quantidade razoavelmente grande de madeira, né? E Tá? ele tem uma particularidade que é diferente da flauta, que ele é um tubo direto. O instrumento, o tubo desce e depois sobe. Então você sopra por aqui e se você fecha todos os orifícios, a nota mais grave sai aqui. Mas é um instrumento que não é conhecido de todo mundo, não é como um violino, um trompete, uma flauta, que são muito reconhecíveis, mas é um instrumento que faz muita diferença dentro da orquestra, porque você vai ver dentro de orquestras sinfônicas, de câmara, em geral você tem pelo menos um ou dois desses instrumentos. Que E é legal. algo que está dentro da nossa cabeça, mas em geral a gente não se dá conta. Ele usa uma palheta dessa, Uhum. você esse som vem, e aí vamos ver o que sai. Eu não ouvi nada aqui. Ah, é? Ah, então, de repente, eu acho que Não deu. Eu não sei, pessoal, vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou foi só eu? Aqui eu não consegui ouvir nada. Mas então, assim, não é um instrumento tão conhecido, mas que nas grandes orquestras você tem aí uns 2 ou 3 instrumentos que é o fagote, sim, né? sim, Tá. sim. E vocês, então, do Ensemble Gravidade, vocês estão fazendo, então, começando uma série de concertos em homenagem ao músico, o padre José Maurício Nunes Garcia, e que eu nunca tinha ouvido falar pela minha ignorância musical, acho que muita gente também não, e que, então, para você que já conhece a obra do Padre José Maurício, aliás, quem conhece, conta aqui pra gente, que eu já ouvi falar na obra do músico do Padre José Maurício Nunes Garcia, até para a gente fazer uma enquete aqui. E quem nunca ouviu falar, porque que é o meu caso, eu nunca tinha ouvido falar nele. Qual que é a importância do Padre José Maurício para a história da nossa música? Gente, antes de tudo, queria dizer, eu juro que eu toquei. Desculpa, o Então, o microfone pessoal não está deve ter. dizendo, pena que não deu para ouvir. Oi, Lu, a Lu chegou. Ninguém, não deu para ouvir, não. Não deu para ouvir, Mas não não. se Mas preocupem, não tem problema, tem gravações, tá. vocês podem olhar A no meu gente vai dar Instagram, tem dica muita que o coisa Maurício melhor. realmente toca. Ele toca de verdade e a gente vai te fazer um convite, você que está aqui na Suíça, para a gente ouvir o Maurício no dia 18 de junho. Para você que não está aqui na Suíça, a gente vai dar alguns links para você também ouvir o Maurício, né, Maurício? Não tem problema. Tá? A Andréia É, disse, já ouvi sim. A Andréia Breschel falou que já conhece o Padre José Maurício. A Carol Melchert, lá de Genebra. Oi, Carol. Também nunca tinha ouvido. A Andréia disse, toca de novo. Andréia, eu acho que não tá dando, não. eu acho que é o A microfone Catinha também disse que não está que... incrível. A Deve ter Kátia um. também disse que não conhece. Ou seja, a maioria realmente não conhece. Conta pra gente Isso é quem foi o ótimo. Padre José Maurício e qual a importância dele para a música. O Padre José Maurício é uma figura que muito já foi falado sobre ele, né? Ele é uma figura que na história da música brasileira, ele tem uma preponderância muito grande,
porque ele corresponde a um período muito vivo na história, especialmente do Rio. É, o Brasil, enquanto colônia, ele tem uma produção musical que é relativamente importante. É seguro que houve muita música durante todo o período A colonial. gente O que está falando é do período colonial, a gente está falando mais ou menos de que ano? A gente está falando do século XVIII, de não é? 1500 a 1822. Tá, de 1500 a 1822, tá. Exato. É o tempo em que os portugueses ocupavam o Brasil e que a população local, eles eram chamados de os brasilienses, que eram as pessoas que moravam no Brasil, mas não existia um país Tá. Éramos chamado colônia Brasil. de Portugal, tá. Exato. Então, nessa época, tinha muita música sendo produzida aqui. Tinha muita música, sempre teve muita música no Brasil. Tinha música dramática, música religiosa. É, a gente falar que não aconteceu música é uma asneira, porque a gente sabe que existem relatos escritos da própria música que faziam os índios, dos jesuítas, que eram extremamente musicais, que utilizavam o canto como uma forma de alfabetização, de catequese. Então, a música tem um papel muito importante durante toda a história do Brasil, mesmo Tá. antes da independência. O que acontece é que, infelizmente, os registros escritos, não, muitos deles se perderam. É, Talvez muito porque não fosse necessário, porque tem tradições para as quais você escrever música não é necessário. Você toca e você toca junto com a pessoa que está do lado, você canta uma música e está todo mundo cantando junto e não precisa passar por partitura. Mas tem situações em que passa por partitura. E o que acontece é que durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, especialmente no fim do século XVII, 1600, 1700, tem uma explosão econômica com a exploração do ouro. Aquelas igrejas maravilhosas que a gente conhece do estilo barroco Tudo mineiro. barroco, tudo de ouro. Exato. E como você olha a riqueza material dessas igrejas, lógico que todo o cerimonial que ia junto tinha que estar à altura. Então, não era que você tinha dinheiro para botar uma talha dourada e não teria dinheiro para ter vela, não teria dinheiro para ter imagens bonitas, bonitas pinturas. A música, como ela era muito importante no culto, né? Na parte espiritual, lógico que ela era muito encorajada. Então, a gente tem muitos vestígios de uma atuação importante, especialmente em Minas Gerais, nessas cidades que cresceram em espaço de décadas, se tornaram metrópoles, como Ouro Preto, a antiga Vila Rica, né? Mariana, Sabará, cidades que... Diamantina. Exato. Então, essas cidades tinham, a gente, por sorte, tem partituras que sobraram do século XVIII, de Tem música muito registrado interessante. isso, então. Que É, maravilha! Que e, maravilha. Tá. e chegou aos nossos dias. E o que acontece é que no Rio de Janeiro, como a proximidade das minas era muito grande, e o Rio era o porto por onde passava boa parte desse ouro no século XVIII, a cidade se transforma na capital da colônia em 1763. Então, Salvador deixa de ser a capital, e especialmente porque o Rio era um pouquinho mais perto de Minas, então a administração portuguesa, como Marquês de Pombal, achou que fazia mais sentido o porto, onde tudo ia ser centralizado, ficar bem mais perto das Minas Gerais. Tá. E aí E foi por quando, isso e que o quando Rio... o Rio se tornou capital, a família real já estava vindo, já estava toda aqui, a família Não, real portuguesa. não, não, isso é um Ainda processo que demora um pouco mais de tempo. A capital da colônia é em 1763. Então, o Rio se torna uma cidade um pouquinho mais importante, mas tá, continua sendo uma cidade pequena, tá. provinciana, um porto, muito fluxo de escravos, especialmente, e de mercadorias. E o que acontece depois desse período que o Rio vira capital, a gente tem o Rio vira capital em 63. E o Nunes Garcia, o José Maurício Nunes Garcia, ele nasce em 1767. Então, Tá. ele já produto desse o Rio de Janeiro como capital da colônia. Só que, ao longo da vida dele, ele é filho de uma família mulata, uma família
Ele tem uma mãe negra, vinda de um contexto de escravidão, e um pai vindo de um contexto militar, branco, de origem portuguesa, e ele toda a vida ele é tratado como mulato. Tá. Existem momentos, inclusive, em que se fala em documentos sobre defeito de cor. Ele tinha um Efeito de defeito de pele. cor. Eu li isso. Tem Por umas coisas isso, assim. por isso a fascinação da gente estar conversando sobre o padre José Maurício aqui, porque com toda a importância que ele vai deixar e que você vai estar nos contando, mas assim, eu fico imaginando naquela época as dificuldades que ele deve ter passado, vindo de uma família pobre, sendo mulato e tendo um preconceito aí no sentido até em registros históricos. Ele tinha um dos defeitos dele, era o defeito de pele, que era a cor da pele. E mesmo Exato. assim, ele continuou criando, mesmo assim. Então, assim, haja resiliência e haja paixão pelo que você faz, né? Exato. E ele realmente, parece que tudo que se fala durante a infância dele é de que ele era brilhante, de que ele tinha um talento musical, mas ele tinha talento para outras coisas também. Então, tudo que era administrativo, tudo que era questão de conhecimento, latim, tudo isso, deixava ele numa posição que permitia que ele tivesse uma certa, uma Um escada destaque, social. né? Exato. Então, o que aconteceu? Foi ele, como muitos nessa época, ele viu que o seminário era uma possibilidade, um atalho para Para continuar alcançar. estudando e continuar se aperfeiçoando. Exato, exato. E acessar essas profissões dentro da igreja, que eram muito necessárias. E o que aconteceu com ele foi que, além dele ter habilidade para a coisa da igreja, ele era padre, de fato, não era como Vivaldi, que foi um pouquinho e depois ficou mais como músico. Não, ele foi padre, era parte da vida dele, essa vida eclesiástica, e ele foi se desenvolvendo como músico. Então, já bem jovem, lá pelos 20 anos, ele se envolveu na criação de uma irmandade chamada Irmandade de Santa Cecília. A Santa Cecília, tradicionalmente, é uma mártir romana, né? Uma santa muito importante na Igreja Católica, e que, ao longo dos anos, ela foi conhecida como a padroeira dos músicos. Então, Tá, essa irmandade ela já tinha uma ideia de, assim, como se fosse um sindicato. tá. Uma ideia de proteger e dizer, olha, que a gente faz por músicos que não estão tão bem, que estão no fim da sua carreira, o que a gente faz para cuidar dessas pessoas, o que a gente faz para melhorar as condições de trabalho dos músicos. Então tinha uma questão assim um pouco de sindicato, de se proteger. E aí aos 25 anos ele vira mestre de capela da Igreja do Carmo, que é uma igreja no centro do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, na Praça 15, é, bem no centro do Rio de Janeiro, tem essa igreja do Carmo, que era parte de um convento, e era uma ordem que tinha muito dinheiro, então eles fizeram um templo muito bom, e eles tinham meios de produzir uma vida religiosa muito, muito interessante. Cláudia está pondo umas A questões. Cláudia colocou que nos séculos 17 e 18 o Brasil conhece as irmandades de música, não é? Exato. Irmandades de pretos, mulatos e brancos. Uma espécie de sindicato, exatamente o que o Carlos colocou, onde somente sócios, somente aqueles participantes podiam fazer música. Era uma forma de agregar todo mundo, né? E ter força aí no grupo, né? E também uma forma de disciplinar a coisa, e porque a gente sabe a música pode ser muito solto, né, a coisa. Então é sempre bom ter uma ideia de, como por exemplo no Brasil a gente tem a Ordem de Músicos do Brasil, que a ideia olha, vamos dizer, quem tem critérios mínimos para exercer a profissão, como outras entidades. Então essa Entendi. também servia para isso. E aí Então ele aconteceu. começou, foi ele um dos fundadores dessa agremiação, mais ou menos aos 20 anos, é isso? Exato, exato, Tá, exato. tá.
E Então aí, você vê aí a participação de liderança dele também, né? com certeza. A liderança social também, não só na parte de música, ele era brilhante em várias coisas. Eu li que até aula de retórica com o poeta, ele também tomou aula de retórica. Então ele se interessava, era multitalentoso, né? E aos 25 anos ele se torna O cargo se chama mestre de capela. mestre de capela. Mestre de capela é o músico responsável por toda a música desse templo. Então, por exemplo, o padre o pároco de uma igreja, ele sabe, olha, qualquer coisa questão ligada à música, quem vai resolver é o mestre de capela. É a Uhum. última palavra em termos de música nesse templo. Então, essa é uma função que ele exerceu nessa igreja durante mais de 30 anos. E durante o tempo que ele estava lá, aconteceu uma coisa bastante inesperada. Ele passou 16 anos trabalhando lá como, como enquanto o Rio era capital do vice-reinado do Brasil. Então, lá na Praça 15 tinha o palácio, o que a gente chama hoje de Paço Imperial. Naquela época era o Paço do Vice-Rei, Palácio do Vice-Rei. Uhum. E do dia para a noite, eles recebem a notícia, em 1807, que a família real, com Dona Maria I e o príncipe regente Dom João, estão fugindo de Napoleão. Então pegaram o navio e vão para o Rio de Janeiro. Em alguma hora eles vão aportar e com certeza isso vai ser um delírio. Não tem a menor dúvida. E o que aconteceu durante os próximos anos foi que a família real enxerga essa Igreja do Carmo como o lugar ideal para ter uma vida eclesiástica de corte, porque como o poder dos reis, ideologicamente, eles dizem que o poder monárquico ele é dado diretamente de Deus para o monarca, e Deus quer assim, essa é a ideologia que está por trás da monarquia. Então, não tem nada mais lógico que o monarca tenha obrigações religiosas. Então, o monarca tem que ter o seu palácio, tem que ter seu tribunal, seu exército, sua marinha, mil coisas. Tem que fazer as moedas com o rostinho do monarca, tem todo o poder econômico e parte do poder simbólico vem também da cultura, Da mas igreja. também da Da igreja. igreja. Então, ele tem que Tinha que ter ter uma uma igreja igreja específica. exato. E ele pega o Dom João VI, muda a sede episcopal do Rio de Janeiro, da Igreja do Rosário, que é uma igreja que hoje a gente não conhece tanto, lá no centro. Ele muda da Igreja do Rosário para a Igreja do Carmo, que passa a ser a sede do Rio de Janeiro. E aí, então, do dia para a noite, o Zé Maurício se vê. Não é que ele foi contratado para ser o mestre de capela do rei de Portugal, Brasil e Algarve. Ele já estava lá e chegou o rei de Portugal e ele continuou fazendo música do jeito que ele fazia, e o rei de Portugal foi gostando do que ele fazia, então acabou. Gostou, Dom João VI gostou do que ele viu, e aí ele caiu nas graças dele, valorizando todo aquele talento, e aí ele começou a crescer e começou a aumentar a importância dele. Sim, sim. O que a gente repara ele tinha uma importância, as obras antigas dele, as obras têm pelo menos três fases, e as obras das fases mais antigas da atuação dele são menos ambiciosas, têm formações menores. Então você tem coisas para quatro cantores, para orquestras pequenas com violinos e o baixo, mas nada muito. Não são orquestras muito numerosas e muito complexas. O que acontece, o que é claro, depois da chegada do Dom João VI, é a, o orçamento para produzir música se torna muito mais elevado. Então, existem obras muito mais complexas que vão ser compostas. E isso é o que a gente quer mostrar, por exemplo, no dia 18, já é a primeira vez que a gente faz esse convite.
dia 18 Gente, de esse é junho. um grande convite, é um presente. Conta sobre o dia 18, esse concerto que nós teremos, conta onde que vai ser, porque é realmente uma grande oportunidade para todos nós conhecermos um pouco mais da obra do Padre José Maurício, ouvir o Tá? Carlos tocando, todos os outros músicos tocando, o maestro Jesus Figueiredo lá regendo tudo. Então, conta um pouquinho do dia 18. O que vai acontecer dia 18 é esse concerto, ele é um pouco o ponto culminante do mestrado do Jesus. Então, durante 2 anos, ele pesquisou maneiras de interpretar melhor a música a partir do cravo, de tocar e liderar. Então, ele se exerceu de várias formas diferentes. E agora, no dia 18, durante a tarde, ele faz a sua prova para validar se ele realmente adquiriu as competências, o que é claro que adquiriu, não resta nenhuma dúvida, mas vai ter uma banca, uma comissão julgando critérios de performance. Se ele foi Finalizar o mestrado dele. É uma banca examinadora para realmente exato. julgar o mestrado. Mas eu imaginei que fosse na apresentação das 20 horas. O Jesus vai ter que apresentar à tarde a finalização do mestrado. Eu fiquei imaginando como é que ele vai estar cansado, porque eu falei assim, cara, ele vai estar finalizando o mestrado e aí depois das 20 horas é para o público, para todo mundo, e a gente vai estar lá, né? Então a coisa Uhum. não é mole, O né? que aconteceu é que não tinha a menor possibilidade de fazer esse trabalho todo, de correr atrás disso, de produzir um repertório tão bonito e não compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então, já faz muito tempo que a gente insistiu e essa prova de 3,5 ela é necessária, é fundamental, mas, Claro. mas é fundamental também poder compartilhar com a comunidade, porque você vê, o Zé Maurício não é, a gente não inventou, não é uma novidade, a gente não redescobriu o Zé Maurício, ele está aí sendo revisto pelos brasileiros há muito tempo. E ele vale a pena a gente refazer, porque a música é muito bonita, é uma trajetória muito interessante. E mais do que isso, a música é gostosa de escutar. Tem uma carga, uma coisinha que a gente sente que é nosso, e vai com uma coisa que muitas vezes me irrita, que é, às vezes a gente vê os europeus falam muito sobre a história da música, e como se a Europa é a história da música. E a música em outros lugares, fora do eixo europeu, na Ásia, na África, no Brasil, é como se ela não tivesse história, como se É como se ela não a, a existisse. é e como se ela não tivesse desenvolvimento, como se o brasileiro, porque o brasileiro sempre fez samba. E o samba é uma coisa que acontece a bossa nova ela sempre teve lá. Não, tem uma história. E da mesma forma como o jazz, a canção brasileira, tudo isso tem uma história. Então é importante a gente conhecer o nosso patrimônio. Do mesmo jeito que a gente admira Aleijadinho, Mestre Taíde, a gente pode ter interesse por escutar a música que se fazia naquela época. O horário é 20 horas. É, Carol, Evaristo chegou aqui. Evaristo, seja bem-vindo. Acabamos de falar de você, Evaristo Nunes, agradecendo todo o apoio que o consulado está dando, então, aí para o projeto. A Cláudia escreveu: ele já vai estar mais relaxado à noite. Está falando sobre o maestro Jesus Figueiredo, ele vai ter a prova às 3h30 e à noite vai estar mais relaxado. Mas essa ideia de realmente abrir para o público, para nós conhecermos, para nós valorizarmos e honrarmos a nossa história, isso é rico demais, gente. Isso é rico demais. Então, para todos nós, você que tem amigos aqui em Genebra, você que está no lado alemão, você que está aqui no lado francês, mais para Vevey, para Montreux, para o Valais, vamos nos organizar. É no dia 18 de junho, às 20 horas. Em que igreja que vai ser, Carlos? é na igreja de Santa Teresa, que é no bairro Champel. No bairro Champelli, na igreja de Santa Thérèse. Como é que Tem uma boa você me notícia, explicou? tem uma boa notícia para quem é do arco lemânico ou mesmo de outros lugares. Esse bairro ele fica um pouquinho
pouquinho mais distante do centro, é adjacente ao centro, mas hoje em dia o que acontece não é mais necessário você pegar o transporte urbano da Gare Cornavin, em Genebra, para chegar nesse, No bairro. nesse bairro de Champagne. Porque hoje em dia tem um negócio chamado Le Mans Express. Então você pode pegar um trem direto de Vevey e vai passar pela Gare Cornavin, mas não sai do trem e você vai terminar na estação Genève-Champel. Então, isso ficou muito prático para quem vem, especialmente do arco alemânico, mas também de Friburgo, do Valais, mesmo de Zurique. Você não precisa utilizar o bonde ou o ônibus para chegar Então, nesse bairro. e Vevey, aqui, por exemplo, eu posso pegar, você mesmo fez uma simulação de Vevey, ao invés de colocar Genebra Cornavin, eu ponho Genebra Champel. Exatamente. Tá, Champel. Bota isso, Champel. porque é só e você ir no teu aplicativo Isso. do Então, a gente CRF, pode. SBB. O trem ele não vai direto. Eu devo descer lá na Cornavan e mudar de plataforma e seguir com o trem mesmo, sem ter que pegar o ônibus. É isso. Exato. Tá. Na verdade, dependendo do lugar que você vem, talvez nem saia do trem. De Vevey Ah, tem tá. o Saint-Denis, Dependendo do que é lugar. exatamente o mesmo Ó, trem. a gente tem uma grande amiga, Claudinha, fotógrafa lá em Paris, está dizendo tem que vir para outros países também. Eu também acho, Claudinha. Olha aí, fica. Deixa a gente aproveitar primeiro o ensemble Gravidade, primeiro com esse primeiro concerto. Depois eu sei que vocês vão estar participando da Fête de la Musique, lá de Genebra, né? E aí a gente vai ter mais oportunidade. Mas o grande chamado, o grande presente é justamente esse, no dia 18 de junho, o acesso que está sendo dado. Quais são os principais apoiadores desse projeto? Acho muito importante a gente agradecer, porque assim, cultura, integração, é uma coisa que eu sei o que é bater na porta pedindo recursos. Então, assim, quando a gente consegue, a gente tem que agradecer o tempo todo. Fala um pouquinho sobre os apoiadores desse grande Exato. A projeto. gente tem muita sorte de contar com a parceria do Consulado do Brasil. Já não é de hoje, já tem um tempo, e especialmente na figura da Feliciana, do Evaristo, e da Jacília, que a gente já conhece há mais tempo, e do embaixador José Luiz, que fizeram esforços enormes para levar a nossa cultura. A gente tem muita sorte como brasileiro, porque nem todos os países fazem isso pela sua cultura. Isso é realmente um privilégio de ter um consulado em Genebra que vai tão longe. E a gente fechou também uma parceria com o Safra Sarrazin para permitir pagar, porque evidentemente as coisas não são de graça. A gente tem que pagar os músicos, a gente tem que pagar a iluminação, tem que pagar N Claro, coisa, nada é de graça. tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E tem uma coisa que a gente faz questão nessa igreja de São Pedro, é que o acesso seja livre. Então você entra, se você quiser se você Colaborar alguma cumprir, coisa tem lá colaborar, para tá você ótimo, colaborar, mas é mas gratuito. isso não pode ser um empecilho para você apreciar. E gente, e a igreja, o som fica uma coisa excepcional. Quem foi lá a gente já fez um concerto focalizando dois compositores, né, um compositor alemão, mais ou menos da mesma época, e o Zé Maurício. E as pessoas ficaram encantadas, como soa maravilhoso. Assim, então, realmente, é muito diferente você escutar em gravação. Indo lá, Pessoal, é vamos uma outra montar coisa. um grupo. Carlos, não sei se eles vão derrubar a gente aqui, porque a gente combinou 30, 40 minutos, mas o papo tá tão gostoso, já são 5 para as 3. Então eu não sei se derruba ou não, mas enfim. Pessoal, quem estiver aqui em VV, em Montreux, se quiser que a gente vá em grupo, eu tinha um compromisso inadiável, estou tentando fazer alguma coisa para ir junto aqui, mas independente disso, Claudinha perguntou se tem algum flyer. Claudinha, nós já postamos um flyer no próprio grupo Oxitocinas, postamos aqui também. Eu vou passar de novo, porque a gente sabe que às vezes é tanta coisa ao mesmo tempo que não dá para ver. Aonde tem o endereço. E aí a gente pode até em grupo daqui de VV. Olha que delícia. Imagina aí um grupo Oxitocinas para a gente estar prestigiando.
Carlos, estamos aqui! Maestro Jesus, estamos aqui! Vamos dar um abraço, então, na turma do consulado lá. Isso é muito bacana, porque a gente honrar e valorizar a nossa história. Você sabe que nós temos como slogan na Oxitocinas, e eu achei muito bacana quando você disse que você já conhecia o nosso trabalho, quando você falou que a embaixadora Susan já falava sobre o nosso trabalho. A gente é muito agradecido quando a gente encontra realmente outras pessoas que valorizam essa coisa da gente que nós temos como missão, que é aproximar todos os grupos de brasileiros, né? A gente levar realmente cultura, arte, desenvolvimento pessoal, tudo que faça a gente crescer e florescer. Então vai ser bom demais nós estarmos juntas. Para todos que quiserem aqui, eu vou estar retransmitindo no particular a arte gráfica, que é o panfleto oficial, e também eu desmembrei e coloquei um pouquinho mais visível sobre o endereço. A gente pode escrever sobre qual que é o trem que pega, para facilitar. Carlos, eu quero te dar um abraço pessoalmente, espero que seja no dia 18, né? Espero que seja. Também, também. Olha, eu só tenho a agradecer, fico muito feliz com as participações e todo o carinho das pessoas que estão mandando mensagens. É, eu peço que vocês conversem com quem está perto, deem um jeito de arranjar um tempinho, vir no dia 18, porque é música, independente do seu credo, é música religiosa que é produzida num contexto sacro, né? Mas isso é música que você fica em contato com você mesmo. Então são momentos preciosos que você está em contato com a beleza, obrigado a estar em silêncio, que é uma coisa que a gente perde o hábito, né? E você está em uma espécie de uma meditação. E realmente, quem foi lá no dia 24 ficou encantado com um pouquinho de José Maurício que a gente fez. E é realmente uma música que tem uma sensibilidade excepcional, muito bonita. E é parte da gente tomar posse das coisas, porque eu acho que às vezes a gente tem a sensação de que cultura e coisa e arte que não é pra gente, que é pra gente rica, pra gente que tá super bem vestida, pra gente que anda com roupa de grife, e não tem nada a ver com isso. É só tá Todos, é para lá e se todos que entregar. queiram, é para todos que queiram. Exato. Essa oportunidade, por exemplo, é a gente realmente comprovar que é para todos que queiram, para todos que queiram crescer e florescer. Porque quando a gente escuta uma obra de arte, que é a música dele, é uma coisa de arrepiar, é uma coisa que realmente brota as oxitocinas do coração. Então, vai ser um momento muito especial. Então, eu quero te agradecer de todo o meu coração, agradecer a equipe do consulado, então. Você citou a Jacira, o embaixador José Luiz, a ministra Feliciana, o Evaristo, o vice-cônsul. Então, assim, o nosso muito obrigada a todos vocês por todo o empenho conjunto aí para poder trazer isso para a nossa comunidade brasileira aqui na Suíça e quem sabe no futuro aí para outros países também, como a Claudinha lá de Paris já fez o pedido aqui, né? Não é, E nós olha, vamos em grupo. só fazer o convite, a gente está doido para fazer uma turnê. Não E tem conta com a problema nenhum. A gente para gente divulgar, porque na divulgação a gente é boa. Então deixa com a gente que a gente ajuda a divulgar. Carlos, um grande abraço para você. Gente, eu vou postar o vídeo agora e eu pediria até para que essa nossa live possa chegar a mais pessoas, que esses comentários muito legais que vocês deixaram aqui, eles se perdem quando a gente posta. Então, vai lá, reforça o que você gostou, se foi legal, manda um abraço para o Carlos, manda um abraço para mim, agradece o consulado, vamos honrar e valorizar esse movimento para que mais pessoas possam ter acesso a essa arte. Todo mundo merece. Então a gente tem que incentivar. Algumas pessoas já têm uma predisposição, outras ficam namorando de longe. Então vamos pegar na mão e vamos chamar para que todos possamos estar indo juntos. Né, é Carlos? para todo mundo, não tem frescura de roupa, não tem frescura de não sei o que lá, não tem de, é porque não pode aplaudir, não sei o que lá. Olha, aplaude na hora que você quiser, faz o que você quiser, vem e curte. Não Tá, tem, não tem é essa. isso que a gente vai fazer. O Ensemble Gravidade tem já Instagram, não? Não, Não, eu né? tenho um Instagram, A Claudinha que está você pode perguntando, botar. não tem Instagram, mas Claudinha,
Toda a divulgação está aqui, eu vou mandar. Quem quiser, eu já mando fora o panfleto oficial que nós já postamos. Eu retransmito para você em mensagem privada. E eu também deixei um pouquinho mais claro com que ônibus, a igreja, um pouquinho do Carlos, do perfil do Carlos, um pouquinho do perfil do Padre José Maurício também. Então é para facilitar, é para realmente a gente levar essa mensagem para todo mundo. Muito obrigada, Muito Carlos. obrigado, Geisa. Nos vemos dia 18, espero. Dia 18, eu já tô assim, não tem como não ir, né? Depois disso tudo, o que eu vou fazer, meu Deus, né? Então, gente, um grande beijo para vocês. Então, esperamos os seus comentários aqui, tá bom? E depois a gente também vai postar no YouTube. Então, vamos divulgar para o mundo, porque o céu é o limite aqui. Um beijo, Beijo. gente. Até logo, tchau, tchau. Tchau.